todas, eu sou a Nayana e hoje vou fazer a defesa da dissertação do mestrado intitulada O Impacto da Atividade de Piscicultura em Propriedades Familiares no Amazonas. Essa dissertação ela foi realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros, o PPG-CARP, na área de concentração Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros e na linha de pesquisa, manejo e conservação dos recursos pesqueiros. Foi orientada pela professora doutora Kedma Cristine Yamamoto e pelo professor doutor Jesaías Ismael da Costa, e também foi financiada com uma bolsa CAPES. Essa apresentação da defesa, ela foi dividida em 3 momentos. Uma introdução geral, onde eu vou contextualizar o tema do estudo realizado, finalizando com a justificativa e a importância do trabalho. A parte 2, que é o capítulo 2, ou capítulo 1, que é sobre a caracterização e do perfil socioeconômico dos produtores familiares, junto com a caracterização da propriedade familiar em si. E o capítulo 2, que vem detalhar os desempenhos produtivos e econômicos da piscicultura e da outra atividade também realizada, e o impacto, né, da atividade na renda familiar. A agricultura familiar, ela é uma estrutura de organização das pequenas propriedades familiares, onde é estabelecida pela lei número 11.326, de 2006, que ficou conhecida como a Lei da Agricultura Familiar. E as características da agricultura familiar, elas estão atreladas a essa lei, que diz que a família ela deve ser a base da organização dessa pequena propriedade. E ela vai realizar desde a gestão, né, do que produzir, até a comercialização e o consumo direto. Ela estabelece também algumas diretrizes, como tamanho mínimo, que deve ser de 4 módulos fiscais dessas propriedades, e elas vão variar de município para município dentro dos estados brasileiros, né? Onde aqui no Amazonas, por exemplo, em Manaus, um módulo fiscal ele representa 4 hectares, sendo que em Rio Preto da Eva, por exemplo, ele vem representar, o mesmo módulo fiscal representa 80 hectares. Então, há essa diferença nos tamanhos dessas propriedades rurais familiares. Essa lei também, ela aponta que as propriedades, elas podem ter produções diversificadas dentro dela, né? Tanto a família, ela pode realizar culturas animais, quanto vegetais também. Bom, no âmbito da produção familiar no Amazonas, os agricultores familiares, eles também seguem esse mesmo tipo de diversificação e produção agrícola. Então, eles vêm realizar eles também têm essa diversificação dentro da propriedade. O IBGE 2017 aponta que as propriedades rurais familiares no estado do Amazonas, elas representam mais de 80% de todas as propriedades rurais existentes no estado. E essas propriedades que apresentam essa diversificação, elas vão ter algumas diferenças entre alguns estados do Brasil, como, por exemplo, elas realizam tanto a produção animal quanto a vegetal, e também elas realizam o extrativismo, né, muito presente nessas propriedades, representando aí o extrativismo da castanha do Brasil, como também o tucumã. Dentro da produção familiar no Amazonas, a piscicultura, ela aparece como uma diversificação a mais dentro da produção familiar. Bertolini, em 2016, aponta que a piscicultura ela aparece como mais uma geração de renda para essa família, justamente porque no Amazonas a demanda por pescado ela é muito alta devido ao elevado consumo. Só o estado ele consome 35 quilos per capita de pescado por ano. Então, ele possui essa alta demanda, principalmente por tambaqui, que é a principal espécie nativa produzida tanto no Brasil quanto no estado do Amazonas. E essa espécie, ela vem ser produzida de 2 formas. Tanto pela sua
pela rusticidade da espécie, ela é produzida tanto em propriedades grandes quanto propriedades pequenas, como, por exemplo, em propriedades maiores que 5 hectares, ela vem ser produzida para consumo de 1,5 kg a 2,8 kg, a 3 quilos também, que é conhecido como tambaqui ruelo na região. Como também ela é produzida também gerando o produto tambaqui curumim, que vai também comercializado no estado. Essa piscicultura ela vem ser muito forte no estado do Amazonas, porém os produtores eles carecem de gestão dentro dessas propriedades justamente pela sua diversificação. Então, como eles produzem diversos tipos de culturas dentro da propriedade, dentro dessa propriedade, eles precisam verificar essa gestão. O que Sabag e colaboradores 2011 verificam que eles não realizam muito essa gestão na propriedade em si, principalmente os piscicultores. Então, esses indicadores financeiros, eles vão dar base para a tomada de decisões estratégicas dentro dessas propriedades, eles vão dar base para decisões estratégicas sobre investimentos e expansão. Eles também eles podem dar essa visão da avaliação contínua do desempenho financeiro das atividades. Então, como ele é um produtor multidisciplinar, ele precisa ter esse olhar para a gestão da sua propriedade. E ela também vai dar suporte para mitigação de riscos, minimização e proteção contra os prejuízos financeiros. Então, durante os ciclos, ele precisa verificar, se ele verificando mensalmente, ele pode apontar em qual parte do ciclo ele está tendo mais custo de produção, qual atividade ela vai lhe gerar mais renda. Então, ele precisa verificar esses indicadores financeiros também. Como também para a sustentabilidade e o crescimento da sua propriedade, né? E aqui a gente fala da sustentabilidade econômica na propriedade. Então, ela vai garantir a sustentabilidade e crescimento do negócio se ele verificar e dar essa devida importância à gestão das culturas que ele realiza ali dentro. Como justificativa do trabalho em si, ela aponta essa necessidade, né, de compreender mais profundamente como essa piscicultura ela é desenvolvida nas propriedades familiares. Então, a gente verifica que, apesar dessa relevância dessa atividade dentro da agricultura familiar, dentro da propriedade familiar rural, ela, para essa geração de renda e sustento das famílias rurais, a gente ainda verifica que há uma grande lacuna, tanto do conhecimento dos próprios produtores sobre seus indicadores financeiros, como também da ciência que não verifica também que pouco verifica essa importância dessa pequena produção. Então, reconhecer essa falta de compreensão é o primeiro passo para que a gente possa propor soluções. Então, além disso, também é fundamental também avaliar o impacto dessa piscicultura dentro dessas propriedades e entender como ela interage com as demais atividades e quais os benefícios e desafios que essa atividade traz para a família. Então, essa coleta e organização de dados, ela vai permitir transformar também experiências individuais desses produtores, a qual a gente realizou, verificou, e transformar em informações úteis que ajudem outros produtores a realizarem escolhas mais informadas sobre manejo, gestão de propriedades. Também ela vem auxiliar, né, na formulação também. Esses dados eles podem auxiliar a formulação de políticas públicas também que apoiem e melhorem efetivamente a piscicultura familiar na região. Então, como a piscicultura ela é apontada como uma grande produção dentro do Estado, uma importante produção dentro do Estado, não só o olhar para o grande piscicultor, mas para esse piscicultor pequeno também,
que também gera renda para o Estado, gera pescado, gera produção piscícola, mas que também ainda se sente esquecido e não sabe como manejar e gestar a sua atividade. Aqui nós vamos para o capítulo 1. Ele é um artigo intitulado A Piscicultura Familiar no Estado do Amazonas, Aspectos Sociodemográficos e Organizacionais. Ele vai ser submetido à revista Brazilian Journal of Biology após todas as revisões. Esse artigo ele teve como objetivo caracterizar socioeconomicamente e a propriedade, né? Entender os perfis dos produtores familiares, detalhar as principais características da atividade de piscicultura, como também caracterizar a estrutura organizacional dessas propriedades. Esse estudo ele foi realizado no município de Rio Preto da Eva, que é um município da região metropolitana de Manaus, e ele foi escolhido devido a ser o município que mais produz pescado, né, principalmente o tambaqui, no estado do Amazonas. Mesmo com uma oscilação para baixo entre os anos de 2016 a 2018, como também durante o período da pandemia, que também diminuiu a produtividade nesse município, ele ainda se mostra como o maior produtor de pescado, principalmente o tambaqui, para a região. Bom, para a coleta de dados, foi verificado primeiramente o banco de dados da unidade local do IDAM de Rio Preto da Eva. E nós verificamos, juntamente com esses técnicos, o número de pisciculturas no total geral que estavam ativas à época do estudo, da coleta. Tanto verificamos as que tinham licenciamento, como também as que não tinham licenciamento ambiental. Após essa filtragem das pisciculturas ativas e inativas, foram filtradas somente aquelas que eram de interesse para o estudo, que eram as pisciculturas familiares. Então, a gente classificou-as de acordo com os critérios, né, da Lei 11.326, que caracteriza a piscicultura familiar, como também pela Lei da Aquicultura do Estado do Amazonas, né, que separa as pequenas das grandes pisciculturas. Então, foram identificadas as 60 pisciculturas familiares e utilizamos a metodologia do estudo de Begelman 2009, a qual ele em seu estudo, verificou com populações finitas o objetivo de abranger 50% dessa população. Então, após isso, verificamos esses 50%, e aplicamos o questionário ainda em 36 pisciculturas. Essas pisciculturas foram escolhidas, foram entrevistadas, essas propriedades, de acordo com a localização e disponibilidade dos produtores em participar. E conseguimos aplicar em 36 pisciculturas de junho a outubro de 2024, após aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, o CEP. E, com isso, garantimos a representatividade desse estudo. Nós utilizamos dois questionários, um para caracterizar o perfil socioeconômico dos piscicultores e o outro para caracterização da propriedade em si, com base nos estudos de GIL 2009. Para a coleta, dentro das propriedades, ao chegarmos, verificávamos com a família quem eles apontavam como o gestor da propriedade, aquele que realmente toma conta da propriedade, que realiza as atividades, né? A família, ela realizava junto, mas quem era o principal coordenador dentro dessa propriedade. E as perguntas, elas foram direcionadas a essa pessoa que a família apontava como gestor, como piscicultor, né, dentro dessa propriedade. Após as coletas, os questionários, as respostas dos questionários, elas foram armazenadas em planilhas eletrônicas para a realização de estatística descritiva posteriormente. Bom, como resultados do perfil socioeconômico,
podemos verificar que, ao serem perguntados quem era esse principal gestor, em 98% das propriedades analisadas, a maioria dos piscicultores foram caracterizados como homens, e 75% deles são piscicultores com mais de 50 anos, a partir dos 50 anos, né? E que mais de 80%, 83% são piscicultores casados, que realizam a atividade e a gestão dessa propriedade juntamente com suas cônjuges. Ferreira e colaboradores de 2021, ele verifica que essa não é uma questão somente do estado do Amazonas, né? Mas como o Brasil, em vários outros estados do Brasil, visto que não só a piscicultura, como a agricultura familiar em si, ela é realizada realmente por homens, e ele verifica também que essas atividades agrícolas, tanto seja não só a piscicultura, ela está envelhecendo junto com esses piscicultores, e que os mais novos, eles não estão mais interessados em dar continuidade. Então, há essa preocupação da não continuidade dessas atividades dentro das propriedades, visto que os mais novos, eles tendem a ir para cidades maiores em busca de outras oportunidades, e não dar essa continuidade às atividades rurais que seus familiares seus familiares mais velhos realizam, né? Quando perguntados sobre a sua escolaridade, 54% responderam que possuem ensino fundamental incompleto, 19% responderam que possuem esse ensino fundamental completo, 14% apenas responderam que possuem ensino médio completo, e 13% apenas responderam que possuem uma formação técnica ou superior. Esse dado, ele também corrobora com os estudos de Dubé e colaboradores 2016, em seu estudo com produtores familiares indianos, que foi verificado também que é uma questão que, quando os produtores, eles vêm desde criança nessas atividades, e aí eles não conseguem finalizar seus estudos. Então, essa baixa escolaridade, ela não é somente atrelada ao estado do Amazonas, aos piscicultores familiares. Brabo e colaboradores 2017 e Florentino 2018 também verificaram em seus estudos que os piscicultores familiares, eles têm essa baixa escolaridade, e isso vai impactar justamente na adoção de tecnologias para a atividade e propriedade em si, como também para a realização e adoção de tecnologias e compreensão dos seus dados produtivos. E isso vai impactar, né, negativamente para essa gestão dessa propriedade em si. Quando perguntados sobre as suas fontes de renda e o uso dessas fontes de renda mensais fixas, eles responderam que recebem benefícios sociais e benefícios e direitos sociais, como a aposentadoria. Para o uso, eles responderam, 47,2% responderam que utilizam os benefícios sociais para a manutenção da família, para manter a família mensalmente, né, e para custear os insumos agrícolas utilizados nas atividades. E para a aposentadoria, eles responderam que realizam o financiamento dos ciclos produtivos, tanto vai ser da piscicultura, com esse benefício da aposentadoria em 33,33% das respostas. Na CAUT 2015, com seu trabalho também em Tabatinga sobre a piscicultura familiar, ela também realizou e verificou que os piscicultores familiares também custeiam e financiam seus cultivos agrícolas e piscicultura com esses benefícios sociais, principalmente a aposentadoria, né, que é um custo que eles podem, um benefício, é uma renda que eles têm fixa mensal,
e que ela não vai deixar de chegar, e com isso eles utilizam para financiar, principalmente, os ciclos produtivos. Como renda total, eles responderam que possui uma receita laboral que varia de 1 a 3 salários mínimos. À época do estudo, o salário mínimo ele era de 1.412, né? Brasil 2024. Nessa época do estudo, era de 1.412. E ela variou de 1 a 3 salários mínimos. Então, ela variou de 1.412 a 4.236 nas propriedades. Ela é composta também pelos benefícios e direitos sociais, e aí entra os auxílios federais, os auxílios estaduais e os auxílios municipais que chegam até eles. Essa renda total também ela advém da receita gerada pela produção rural. Então, aquelas atividades que eles que gera renda mensalmente entra nessa renda total deles. Ferreira dos Santos e colaboradores de 2013 e Cardoso 2010, eles também verificaram que a renda total das propriedades familiares ela é baseada principalmente em benefícios sociais e direitos sociais, né? Não diferente do que encontramos também nesse estudo. Como características das propriedades, quando perguntados sobre o que eles realizavam atrelado à piscicultura, paralelamente à piscicultura. Então, eles respondiam que realizavam a piscicultura junto com, em 40% com a fruticultura, realizavam também, outros 17% responderam que também realizavam avicultura dentro da sua propriedade, aí entra a avicultura de corte. 14% responderam que realizam a produção da piscicultura, também com a olericultura, e aí entra a olericultura e a produção de hortaliças, né? E 9% responderam que também realizavam extrativismo dentro das suas propriedades. Na CAUT 2015, Salvador de Cunha 2010 e Schneider, principalmente 2016, eles verificam que, por serem produtores familiares, eles não vão realizar somente uma atividade como a piscicultura, mas ela sempre vai ser realizada junto com outras atividades para que eles tenham sempre essa diversificação, né? Então, como eles responderam também, então eles não ficam dependentes somente de uma atividade, mas eles têm sempre outra que também está gerando renda ali para eles. Quando perguntados qual era a sua principal atividade dentro da propriedade, 60% responderam que a piscicultura tem a piscicultura como atividade principal. E aí, quando perguntados em que eles se baseiam, em que dados eles se baseiam para responder que a piscicultura é sua principal atividade, eles responderam que eles respondem pela parte emocional, de que eles gostam de realizar a piscicultura, e não baseado no controle dos custos e receitas, principalmente porque eles não realizam frequentemente esse controle de custos, e aí eles dificultam nisso em identificar a contribuição real de cada atividade, e o que impossibilita essa comparação real através dos indicadores financeiros, através da gestão, de como eles verificarem qual é a sua principal atividade dentro dessa propriedade. Então, essa resposta deles é baseada apenas na questão sentimental, no apego pela atividade em si, e não pela questão financeira, verificando os custos e receitas. Santos 2009 e Moraes e Almeida 2017 verificam exatamente essa falta de controle atrelada a eles compreenderem a real importância dessas atividades que eles realizam paralelamente à piscicultura. Quando perguntados quanto tempo eles estão realizando a atividade de piscicultura, a gente pode verificar que essa atividade ela é muito recente dentro dessas propriedades, né? Até 34% responderam que estão até 5 anos na atividade. 15% eles responderam que estão até 10 anos realizando a atividade.
e 12% responderam que estão de 4 a 6 anos realizando essa atividade, e os piscicultores mais novos representam 3%, né? Então, que eles estão realizando entre 1 a 2 anos essa atividade dentro das propriedades. Araújo 2006 e Oliveira 2012 verificam que a atividade de piscicultura ela é realmente uma atividade nova dentro das propriedades, visto que ela só é realizada após a construção de reservatórios, que são os viveiros, e esses viveiros, eles primeiramente foram a produção piscícola, e após isso eles começavam a realizar a produção piscícola. Então, primeiramente, eles não tinham foco na piscicultura. Então, como as outras produções são mais difundidas, eles realizam primeiro as outras produções para poder instalar a piscicultura, não diferente do que ocorre no estado do Amazonas. Quando perguntados sobre a área total das suas propriedades, né, quando perguntados sobre a sua propriedade, todos os produtores responderam que residem em suas propriedades, e essas propriedades elas variaram de 20 a 40 hectares. Quando perguntados sobre a questão fundiária das suas propriedades, 11% apenas responderam que possuem o título definitivo da sua propriedade, e 6% responderam que tem apenas o contrato de compra e venda, né? Tem apenas a posse dessa propriedade. Todos os outros produtores responderam que não tem nenhum tipo de documento que comprovem que aquela terra é deles. E isso vem... E essa questão fundiária, ela vem justamente impedir a expansão dessas atividades que os produtores realizam. A adoção de tecnologias também ela vai impedir, justamente porque eles não conseguem ter acesso a crédito, a financiamentos, a planejamentos melhores para essas propriedades, justamente porque eles têm esse receio da perda da sua terra, com essa falta de documentação, que não é um problema somente atrelado ao Rio Preto da Eva, né? Prova em 2023, Zacad e colaboradores de 2017, eles verificam que as propriedades familiares, elas são as principais atingidas pela questão fundiária. Elas não têm essa regularização da terra, não possuem documentação que comprovem que essa terra é deles. E isso faz com que eles tenham receio de expandir seus negócios também, principalmente. Quando perguntados sobre a assistência técnica, eles responderam que 70% responderam que recebem assistência técnica de 1 a 3 vezes ao ano, de estatais e paraestatais, como Sebrae, IDAM, Senar. 10% responderam que começaram, nos últimos 3 anos, a receberem essa assistência técnica mensal pelo Senar, através do Senar, através do programa ATEG. Pantoja Lima e colaboradores 2020 e 2015 e Feitosa 2023 verificaram justamente isso, que a assistência técnica, apesar de bastante difundida no estado, né, todos os municípios têm as suas secretarias, as estatais e paraestatais conseguem chegar nesses municípios, porém a regularidade, né, dessa assistência técnica ainda é muito baixa no estado. E isso também afeta a gestão desses negócios dentro para esses pequenos produtos, para esses pequenos piscicultores. Quando perguntados também sobre o sistema de produção e o módulo de produção que eles utilizam para a piscicultura, todos os piscicultores responderam que utilizam viveiros escavados atrelados ao sistema semi-intensivo de produção. 99% responderam também que esses módulos de produção eles são abastecidos por reservatórios, que são as pequenas barragens de terra, dentro das propriedades. Pantoja Lima e colaboradores 2015 e Lima 2021 também corroboram com esses resultados e verificaram também que no estado do Amazonas, como no Brasil em geral, os módulos de produção, como os viveiros semi-escavados, eles são os principais módulos de produção que são instalados dentro das propriedades.
quando perguntados sobre a origem dos peixes e a espécie cultivada dentro dessas pequenas propriedades, a gente pode verificar que o tambaqui ele é a principal espécie produzida dentro das propriedades, em 99% delas, e eles adquirem esses alevinos através de compra e doação. Quando eles adquirem, tanto para compra e doação, eles recebem em milheiros essas formas jovens, e quando eles compram esse juvenil, essas formas jovens, eles adquirem por R$200 a R$300. Aqui um dado bem importante do estudo é que em 80% das pisciculturas, elas realizam a produção do tambaqui curumim, que é um produto que é a mesma espécie, né, Colossoma macropomum, mas que é despescado em sua fase juvenil, que vai de 350 a 700 gramas. Farias e colaboradores de 2021, eles verificaram também em seu estudo que as pequenas pisciculturas, até 5 hectares, elas realizam essa produção de tambaqui curumim, né? E é um dado importante, visto que as piscicultoras familiares que responderam às perguntas, elas responderam que elas realizam a produção de tambaqui curumim justamente porque elas conseguem realizar mais de um ciclo anual, né? Elas responderam que conseguem realizar até 2 ciclos por ano. Porém, na concepção dos piscicultores, durante as coletas, foi verificado com eles que eles responderam que eles realizam essas 2 produções durante o ano, porém, nos últimos 2 anos, de 2023 e 2024, eles verificaram visualmente o impacto negativo das mudanças climáticas dentro dessa produção nas suas propriedades. E aí, esse aumento, eles verificaram, né, o aumento na evaporação, temperatura, quando eles aferiam a temperatura das unidades de cultivo. Então, nessa concepção dos produtores, eles não conseguiram, eles realizaram só, durante as pesquisas, foi verificado com eles que eles só realizaram um ciclo nesse tempo, devido a essa observação na mudança extrema do tempo durante o cultivo. Como conclusão, a gente pode verificar que a piscicultura ela integra as outras atividades agrícolas e pecuárias e garante renda e segurança alimentar nessas pequenas propriedades. Também verificamos que a falta de assistência técnica constante ela dificulta o planejamento financeiro e produtivo e também o interesse nas novas gerações na continuidade dessa atividade. Também podemos observar que as mudanças climáticas elas podem impactar a produção desses produtores e exigem manejo e monitoramentos adequados e futuros estudos também para compreensão e verificação se essas mudanças climáticas realmente impactam essas pequenas propriedades. Políticas públicas também eficazes, elas podem contribuir para a regularização fundiária, que é um dos principais problemas que foi apontado durante as entrevistas, a adoção de tecnologias como sistema de recirculação, que vão garantir aí a permanência desses piscicultores no campo e expandir cada vez mais a atividade. O capítulo 2, ele tem como título A Piscicultura é a Principal Fonte de Renda, uma análise em propriedades rurais familiares no estado do Amazonas. Esse capítulo ele é um artigo também a ser submetido na revista Boletim do Instituto de Pesca. Ele teve como objetivo analisar o desempenho produtivo, avaliando a eficiência e a produção do peixe dentro dessas pequenas propriedades, avaliar o desempenho econômico, né, determinar a eficiência financeira da produção do pescado e da outra atividade,
a contribuição, verificar esse impacto da piscicultura na renda familiar dessa propriedade e determinar qual a principal atividade geradora de renda para esses pequenos produtores. Como estudo, esse estudo ele foi realizado no município de Rio Preto da Eva, que é o maior produtor de tambaqui do estado, e esse estudo ele foi realizado em 10 propriedades familiares que foram escolhidas devido à disponibilidade de informações técnicas, né, com dados técnicos acessíveis e que produzissem o tambaqui curumim, já que ele é o principal produto produzido nas propriedades familiares. A abertura do produtor, né, a gente foi com os produtores dispostos a participar, e essa coleta de dados ela foi realizada através de questionários também e o acompanhamento mensal do ciclo de produção. Então, mês a mês, nós íamos nessa propriedade verificar os dados do desempenho produtivo e econômico da atividade. Então, as coletas elas foram realizadas de janeiro de 2024 a janeiro de 2025. Também realizamos a coleta de dados retroativos em algumas propriedades, que os ciclos eles foram iniciados em novembro de 2023. Foram identificadas também, para essa comparação entre as atividades, foram identificadas que dentro dessas propriedades, eles realizavam diversas atividades rurais, né, como uma agricultura familiar, mas que apenas a piscicultura e uma outra atividade, elas geravam renda para eles. As outras eram a mais para a subsistência da família. Então, foi analisada a piscicultura atrelada a outra atividade rural, né? O foco na geração de renda. Então, os dados eles foram concentrados nas atividades que geravam renda para a família para essa análise. Então, para o desempenho produtivo, foi realizado mês a mês, juntamente com as atividades do produtor, foram realizadas as biometrias, pesagem desses peixes. Para a determinação desse desempenho produtivo, foram verificados o peso médio final, né, que representa o peso médio de cada peixe no final do ciclo, a conversão alimentar, que vai avaliar a eficiência da alimentação que foi ofertada aos peixes, a biomassa final que esses produtores produziram, né, a taxa de crescimento específica, o quanto esses peixes cresceram ao longo do cultivo, e a produtividade do viveiro, que foi verificada através do quilo por metro quadrado, visto que os produtores eles não tinham a informação concreta da profundidade do viveiro, e por isso não foi realizada por metro cúbico, foi realizada por metro quadrado. Para o desempenho econômico, né, atrelado aos custos de produção da piscicultura, foi realizado o COI, né, que é o custo operacional efetivo, onde ele vai apontar os desembolsos diretos do ciclo de produção, que são aqueles custos variáveis, né, que vão ser a compra de formas jovens, a compra de insumos utilizados durante o ciclo, mão de obra familiar do produtor, também ração, principalmente, e outros insumos, como fertilizantes e outros produtos que são utilizados durante o ciclo. Também foi verificado o COT, que é o custo operacional total, que é o desembolso direto, que é o COI, mais a depreciação, que é os custos que a gente chama de invisíveis durante e após o ciclo, como os desgastes dos viveiros, pelo uso dos viveiros, pelo uso dos aeradores, bombas, né, que são custos que não terminam após o término, não terminam junto com o ciclo produtivo, mas todo que compõe o sistema de cultivo do produtor em si. E o custo total de produção, que é o CTP, que é o COT mais o custo de oportunidade, que é o quanto esse produtor ele poderia ganhar se ele estivesse investindo em outras atividades. Para a determinação do desempenho da atividade realizada junto à piscicultura em cada propriedade,
foi verificado também o COI, o COT e o CTP da outra atividade. Desembolsos diretos, né, do COI foram compostos por sementes, mudas, podas, fertilizantes. Quando era cultivado, quando era realizada a avicultura, foi verificado também os custos com ração para aves, colheitas, embalagens e outros custos que compuseram o COI. O COT, ele foi também o desembolso direto, como eu falei anteriormente, mas depreciação. Aí, nesse caso, a depreciação foi em relação à irrigação, galpão, estufas, bombas e maquinários que esses produtores tinham para realizar essas outras atividades. E o custo total de produção também foi realizado, que é o COT mais o custo de oportunidade. Para os índices de rentabilidade, foi verificada a margem bruta, que é o lucro antes de todos os custos. Então, é aquela receita que eles geraram ao comercializar o produto sem descontar os custos com ração, com alevinos, aqueles custos variáveis. A margem líquida, que é o lucro final da atividade, após todos os custos, o retorno sobre o capital investido, que é o percentual do retorno sobre o capital investido, sobre o que eles investiram, a relação custo-benefício, né, quanto que eles devem investir quanto retorna para cada R$1 investido, a lucratividade, que é dada em porcentagem, né, quanto da receita que eles geraram representa de fato o lucro, ponto de equilíbrio, que é o mínimo necessário para cobrir os custos totais, taxa interna de retorno, que é o TIR, que é o rendimento percentual do investimento, o VPL, que é o valor presente líquido, né, a viabilidade do projeto ao longo do tempo, e o índice de rentabilidade em si, que mostra a rentabilidade do investimento feito. Para a análise estatística, nós realizamos a análise de componentes principais, que é a PCA. Ela foi utilizada para verificar a variação multivariada dentro dessas propriedades. Os indicadores da piscicultura e da outra atividade agrícola, eles foram analisados em conjunto, e o PCA foi verificado, essa análise ela foi realizada através do software. E aí, com isso, com os agrupamentos dos principais componentes, a gente utilizou para definir também qual atividade que mais gera renda. Bom, como caracterização do manejo realizado nas propriedades, todos eles realizaram a produção de tambaqui curumim, e esse pescado ele foi produzido de 90 a 220 dias em um único ciclo dentro das propriedades. Com peso inicial médio de 5 gramas e peso final de 390 a 540 gramas, que variou de acordo com a comercialização desse pescado, definido pelo comprador. Então, se o comprador queria um peixe de 400, 500 gramas, os produtores iam lá e despescavam. Então, quem comanda essa despesca e o peso final basicamente os compradores desse pescado. Foram realizadas as biometrias mensais com rede de arrasto, e a quantidade de acordo com e as quantidades de ração ofertadas, elas foram de acordo com o peso médio dos peixes e para a fase de produção realizada. Então, a ração ela era oferecida diariamente, começando sempre em todas as propriedades com 45% de proteína bruta, que é a ração inicial para peixes onívoros, que no caso é o tambaqui, e eles realizavam sempre uma transição a cada 30 dias. Né? Então, de 45%, eles mudavam para 40% com 30 dias, e quando esse peixe ia chegando com cerca de 80, 90 gramas, eles já mudam automaticamente para uma menor porcentagem de proteína bruta, que eles mudam para de 36 a 32, principalmente. E quando esses peixes chegam em 100 gramas, eles já entram logo com a ração de 28% como forma de redução dos custos com a ração, que é o principal custo de produção da piscicultura, para reduzir esse custo por ciclo produtivo. Então, para que eles conseguissem aumentar a sua margem de lucro, eles realizam essa transição a partir das 100 gramas para a ração de 28%. Bom, como resultados do desempenho produtivo, aqui eu mostro a média de todos os produtores. Então, para a TCE, que é a taxa de crescimento específico, foi verificada um crescimento médio de 0,52%
para essa produção do tambaqui curumim nas propriedades. A produtividade, ela teve como média 1 quilo de peixe produzido por metro quadrado. Como conversão alimentar, foi verificado a conversão alimentar, a média de 1,4 para 1 para essas propriedades, o que apresenta uma conversão alimentar boa e um desempenho produtivo também alto para essa produção de tambaqui curumim, visto que eles querem que esse peixe saia o quanto antes. Então, quanto mais rápido eles crescem, maior a rentabilidade deles. Então, eles conseguiram realizar essa produção. O peso médio final variou de 470 gramas e dentro dessas propriedades, e a biomassa final, como média, ficou em 2.000 quilos. Para os índices econômicos da piscicultura, nós podemos verificar que o preço de venda do quilo, ele é bem atrativo para esses piscicultores, bem diferente do que Mota e colaboradores de 2017 verificaram, e como também Costa e colaboradores de 2013 também verificaram a produção, a venda o preço do quilo do tambaqui curumim para o comprador, que à época era de R$4 a R$6. No entanto, com a alta demanda por esse produto, também o preço do quilo, o preço de venda também ele aumentou ao longo do tempo, variando de R$7 a R$12 o quilo, o tambaqui curumim com 350 a 700 gramas para consumo. Bom, como os indicadores econômicos, nós podemos verificar que essa piscicultura do tambaqui curumim, apesar de um custo operacional total elevado, ela apresentou uma boa lucratividade em várias propriedades, e a taxa interna de retorno, que foi bem expressiva para essas propriedades, o que a gente pode verificar que o risco de produção dessa atividade, ela diminuiu. Também baseado no manejo dos produtores, estratégias para diminuição de custos, e isso veio impactar diretamente, positivamente nesse desempenho econômico verificado para esses produtores. Como índices econômicos da outra atividade, nós podemos verificar que ela tem um alto custo de produção também, porém, o seu retorno financeiro é mais elevado ainda, já que eles conseguem realizar obter mensalmente essa geração de renda dessas outras atividades. E aqui a gente vai responder a nossa principal questão, que a piscicultura é a principal fonte de renda. Então, nós podemos verificar que, mesmo com o custo operacional das outras atividades serem maiores do que o da piscicultura, apesar da piscicultura também ser bastante elevado o custo, mas elas apresentaram uma receita muito maior, variando para mais de 90%, variando de 70% a 90% dessa produção. Aqui nós podemos verificar o lucro total dessas atividades. Então, a gente pode verificar que, apesar da piscicultura nessas propriedades, ela gerar renda para essas famílias, ela não é a principal fonte de renda para elas. Então, as outras atividades realizadas, elas são as principais fontes de renda para essa família e não a piscicultura. Apesar de que, para a Shed 2021, em seu estudo, comparando os indicadores financeiros da piscicultura com a produção leiteira e também a piscicultura com a avicultura, verificaram também que a piscicultura,
apesar de possuir uma boa rentabilidade, ela também não foi a principal fonte de renda dessas propriedades, já que ela não provoca uma geração de renda mensal para essas famílias. Ela gera uma renda total ao final do ciclo produtivo. E essas outras atividades não. Quando elas começam a gerar renda para essas famílias, ela vai continuamente gerar renda mensalmente, né? Mas a piscicultura, ela continua sendo uma atividade importante para essa família, justamente porque eles utilizam essa geração de renda para investimentos em outras atividades. Então, o que eles geram renda com a piscicultura, eles reinvestem, e, além do reinvestimento, eles investem em outras atividades pessoais, de cunho pessoal, como reformas de casa, viagens, né? Ou para investimentos em outras atividades agrícolas, expansão das outras atividades agrícolas que geram renda mensal para eles. Com a PCA, a gente pode verificar por que a piscicultura ela não é essa principal fonte de renda? Porque ela está muito atrelada aqui, a gente verifica no eixo direito do biplot da PCA, que as variáveis, o desempenho produtivo, como a conversão alimentar, o custo, a produtividade, ela vai influenciar nos indicadores econômicos, e isso faz com que ela esteja muito atrelada, os indicadores econômicos estejam muito atrelados à produtividade, ao desempenho produtivo desses produtores, e isso faz com que ela não seja essa principal atividade para os produtores. Como conclusões, a atividade ela se mostrou economicamente viável, a piscicultura, porém, também, como os produtores, pela concepção dos produtores, eles verificaram que eles não conseguiram realizar mais de um ciclo produtivo no ano nessas propriedades, e ela se mostrou sensível, né, a esses eventos climáticos extremos, necessitando de maiores estudos para essa comparação. Os indicadores, principalmente, eles evidenciaram a necessidade de estratégia da gestão e do suporte técnico para essas atividades, e como a questão principal do trabalho, que era verificar se a atividade era maior, era a principal fonte de geração de renda, foi verificado que as atividades agrícolas, né, e outras atividades animais também oferecem um maior retorno econômico para as famílias, justamente porque elas geram renda mensal para essas famílias, né? E a piscicultura atua, em geral, como fonte complementar de renda, né? E ela também, essa piscicultura em pequenas propriedades, ela vem se mostrar muito promissora atualmente, e ela requer incentivos e políticas públicas para integração de sistemas mais sustentáveis, para que ela também possa ser uma fonte de geração de renda também principal para essas famílias. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. O cronograma de atividades, eu integrei os créditos, né, das disciplinas em setembro de 2024, estágio de docência ocorreu no segundo semestre de 2023, as coletas de dados que foram de novembro de 2023 a janeiro de 2025, a pré-qualificação e a proficiência em língua inglesa, que ocorreu em maio de 2024, a qualificação ocorreu em setembro de 2024, e a defesa que eu estou realizando hoje. Eu agradeço principalmente a CAPES pela bolsa concedida durante o mestrado, ao programa de pós-graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros, ao FAM, que é a casa desde 2013, a equipe do Laboratório de Ictiologia, principalmente a professora Kedman, a Wallace, que é um amigo desde 2013, a Sofia também, né, que ajudou muito quando eu entrei, ela ajudou muito para a questão do CEP, até semana passada ela estava me ajudando também, aos produtores familiares que me atenderam nas suas propriedades, né, amizade estabelecida, sempre me recebiam de braços abertos a passar também os dados dele, que eles não eram obrigados, mas eles realizavam com carinho essa partilha. A minha família também, que sempre me apoiou, o Paulo também, e o professor Gesaís, que é meu co-orientador, e aceitou co-orientar essa dissertação de mestrado. E é isso. Obrigada.